E aí galera, tudo bem? Vamos lá então para a nossa primeira aula de EAD, né, dessa semana. Vou fazer esses vídeos para vocês e após os vídeos a gente vai resolver os exercícios, tá bom? Bom, continuando então e finalizando hoje nesta aula o conceito sobre as aplicações das leis de Newton, que nós estudamos as forças que atuam num corpo, tá? Se vocês estão com dúvida, eu aconselho a fazer uma revisão, porque esse conteúdo é extremamente importante para poder entender o próximo. Então, quais são as forças que nós já estudamos? Nós já estudamos a força peso, a força normal, a força de atrito e hoje nós vamos estudar a tração. Vocês já ouviram falar a palavra tração, né? A tração, o que é uma tração então? A tração é uma força que ela é aplicada geralmente em cordas ou fios, tá? A tração ela é geralmente aplicada em cordas ou fios. Por exemplo, ó, a tração é um tipo de força, certo? Eu tenho aqui um exemplo, ó, que tem um rapazinho, né, puxando uma corda e essa corda está conectada com os dois blocos. Quando ele puxa essa corda, quando você faz isso daqui, ó, imagine que aqui está o bloco e eu estou puxando aqui, ó, a caixa com a corda, né? Então a régua é minha corda. A hora que eu puxo a minha corda, o que acontece? Ela tende a esticar, não é? Como se fosse um elástico, ó. A tendência dela é esticar. Esse movimento aqui, ó, quando você estica uma corda, você puxa uma corda, que a gente chama de tração, é a força de tração, né? E como que a gente identifica essa força de tração? A força de tração, ela tá mais ou menos aqui, pessoal, ó. Vou desenhar aqui, ó. Eu tenho uma tração aqui e tenho uma tração aqui, ó. Quando eu puxo alguma coisa, a tração tá sempre de encontro pro meio da corda, tá? Então aqui eu desenhei o par de tração. Lembrando que a tração, ela não faz parte da terceira lei de Newton, que é ação e reação. Por quê? Quando a pessoa puxa a corda que está conectada aos blocos, note que são três corpos, né? Ó. Essa força aqui é a força com que a pessoa puxa a corda, e essa força aqui, ó, de tração é a força que a corda puxa o bloco, tá? Então nós temos três corpos nesse movimento. Então não é um par de ação e reação, tá? Mas toda vez que você puxa uma corda, acontece o movimento da força de tração nessa corda. Elas sempre vão estar de encontro, tá, ao movimento. E aqui também, ó, quando eu puxo um bloco e esse bloco está conectado, vai ter uma outra força de tração aqui, não vai, ó? Sendo que essa força aqui, se ela valer 3 newtons, essa também vale 3. Se aqui vale 2, aqui também vale 2, tá? A força de tração, ela sempre tem o mesmo módulo, tá bom? Porém, ela não configura um par ação e reação. Muito cuidado com isso, ó. Uma outra aplicação que a gente vai ver mais pra frente é o das roldanas, ó. Imagina, eu tenho uma roldana aqui, ela tá presa no teto, ó. E aí eu tenho uma caixa aqui e eu tô puxando essa caixa, certo? Quando eu puxo essa caixa, eu vou estar puxando uma corda. Então eu vou ter a tração aqui, ó, e uma tração aqui. A corda, ela dobra aqui, né, ó. Então eu vou ter uma força, um par de força de tração, tá? Um desse lado e um desse lado aqui, ó, tá? Então tração é quando eu coloco um corpo em movimento por meio de uma corda ou fio, tá? Bem simplesinho o conceito. Vamos lá, pessoal. Força elástica, tá? Força elástica é força elástica, né? O próprio nome já diz bem o que vai acontecer. Vamos supor aqui uma situação, ó, em que eu tenho uma mola, gosta das molas de caneta que a gente tem, uma mola simples. E eu coloco uma mola no seu estado natural. E eu coloco um bloquinho nessa mola. O que acontece? Quando eu aplico uma força e eu estou empurrando esse bloco para lá, ó, eu estou empurrando a minha força, vou colocar aqui, ó, força do Matheus, estou empurrando
essa caixa contra a mola. O que acontece com essa mola? Ela tende a encolher, ela vai deformar essa mola. Porque eu estou empurrando essa mola, não estou? O que acontece? Quando eu empurro essa caixa, essa mola, não é difícil você empurrar uma mola? Se você apertar uma mola aqui, você vê que ela é dura, né? Quanto mais você deforma ela, mais força você tem que fazer para continuar deformando, até ela ficar toda junta, né? Quando você faz uma força na mola, você sente que ela devolve uma outra força, né? Quando você empurra, você sente que é difícil de empurrar, porque ela faz uma força contrária à sua força. É uma força nesse sentido aqui, né? Ó. Você faz a sua força para cá, força do Matheus, e a mola vai te trazer uma força para cá. Essa força que a mola faz, que a gente chama de força elástica, né? Geralmente a força elástica só acontece quando a gente tem molas, né? Então, quando eu tenho uma mola, eu tenho uma força elástica. Se eu empurro essa mola, a mola vai me devolver uma força, e essa força que a mola me devolve a gente chama de força elástica, tá? Então, a força elástica, ela é definida como o K vezes o X. Tá, mas o que é o K então? O K é a constante elástica da mola, tá? O que seria essa constante elástica da mola? Cada mola é feita com material, e cada material vai me dar um valor, né? Então, o valor do material dessa mola, que ele vai me dar esse valor, né? Eu vou utilizar para calcular a força elástica. Se essa mola é de cobre, se essa mola é de alumínio, se essa mola é de ouro. Qual material que é feito essa mola? Dependendo do material, vai ser o valor de K. Então, o valor de K é tabelado, eles vão me dar, na maioria das vezes, o valor de K, né? Ou manda eu descobrir se ele me der as outras incógnitas. E o X? O que seria o X, então? O X, vocês perceberam que quando eu fiz essa força aqui nesse movimento, ó, essa caixa estava aqui e ela se deslocou para cá. Tá vendo que essa caixa teve um deslocamento? Esse deslocamento que essa caixa teve, eu vou chamar de X, tá? Que é a deformação da mola. Quando eu faço uma força na caixa, essa mola vai comprimir, e o deslocamento da caixa eu vou chamar de deformação da mola. Tá vendo, ó? Que a mola que estava um tamanho, aqui ela está outro tamanho. Esse espaço que a minha caixa deslocou, eu vou chamar de X, que é o deslocamento. Então, a força elástica, ela é dada por K vezes X, onde o K é uma constante da mola, né? Depende muito da mola. E o X é a deformação que essa caixa teve. Ou seja, quanto que essa mola diminuiu, né? A mola diminuiu quantos centímetros? Ela tinha um tamanho. Quando eu apertei, ela diminuiu de tamanho. Qual foi essa diminuição dessa mola? Tá? Essa aqui é a constante, é a deformação da mola, certo? Eu falei para vocês lá nas últimas aulas sobre o dinamômetro, né? Que a gente é um instrumento que mede força, lembra? Eu expliquei várias vezes para vocês que a gente tinha um dinamômetro que eu colocava um objeto aqui e ele pesava lá 5 newtons, 10 newtons, 15 newtons, né? Esse objeto aqui, que é o dinamômetro, que serve para medir forças, ele, dentro do dinamômetro, eu tenho uma mola, né? Então, lembra que eu acho que comentei com vocês já isso, né? Dentro do dinamômetro tem uma mola. Quando essa mola é comprimida, ele faz uma relação com a força elástica e vai dar o valor da força que eu efetuei, tá? Então, o dinamômetro é uma aplicação da força elástica. E a força elástica só acontece quando eu tenho uma mola, tá? A força elástica só acontece quando tem uma mola. Qual que é a unidade da força elástica? Alguém sabe me falar qual que é a unidade da força elástica? A força elástica, ela é dada em Newton, né? Porque ela é uma força, certo? Então ela também é dada em Newton, beleza?